Cisterna. José, por causa de um sonho, por causa de ciúme de seus irmãos, foi lançado em uma cisterna. Gênesis 37, 5 diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos e passaram a nutrir ainda mais raiva dele. É interessante que no devocional dessa semana, um dos devocionais, pensamos que nós precisamos tomar cuidado com quem nós falamos dos sonhos que Deus coloca em nosso coração. Tem coisas que Deus coloca em nosso coração, mas que não podem ser ali passadas para qualquer pessoa. Nós precisamos pontuar exatamente para aquelas que de fato estão do nosso lado e que realmente estão torcendo para algo maravilhoso para as nossas vidas. Ei, cuidado com quem você está falando os seus sonhos. Existem pessoas que não conseguem romper, não conseguem crescer, e por isso elas se tornam pessoas muito amargas. Se elas não conseguem alcançar, elas atrapalham quem tem disposição para alcançar. Isso não é rivalizar com ninguém, isso é ter discernimento. Precisamos ter discernimento, precisamos ter cuidado. Meu papai dizia uma coisa quando éramos mais novos, e eu lembro um dos ensinamentos dele, apesar de não lembrar de tantos momentos dele, até porque quando tinha 6 anos meu pai adoeceu, então a minha infância foi muito dificultosa por isso. Mas eu lembro que meu papai falava assim, a casa é um lugar de muita intimidade, você pode trazer quem você quiser, mas sempre lembre, tem que ser pessoas selecionadas. Nem todo amigo merece estar dentro da sua casa. E quando ele falava de cama, e quando ele falava de quarto de casal, ele falava ainda assim, ninguém a não ser quem dorme nesse quarto pode entrar no quarto de casal, dizia ele. Evidentemente que existem exemplos para tudo, existem modelos para tudo. Mas o ensinamento do meu pai hoje traz uma reflexão que é a seguinte: no lugar de intimidade, você precisa selecionar quem vai entrar. Quando você pontua sobre sonhos, você precisa entender ou discernir com quem você vai compartilhar esses sonhos. Nem sempre as pessoas elas estão se alegrando com a sua vitória, elas estão de alguma forma tentando sabotar a sua caminhada. Tome cuidado com quem você fala dos seus sonhos. Nem sempre as pessoas podem silenciar a mensagem, por isso é mais fácil silenciar a voz que está levando essa mensagem. Nem sempre a pessoa pode acabar com o projeto, então é mais fácil essa pessoa acabar com quem está tocando o projeto. Ei, meus irmãos, nós precisamos ter esses cuidados. José viveu tudo isso e por isso foi ali lançado em uma cisterna. Estavam pensando em matá-lo, mas por causa de uma situação, outro irmão conversando com os outros, eles então decidiram que José deveria ser vendido ali na cisterna, em um local de aflição, de solidão, de isolamento, de imobilidade, de paralisia. José também tinha que ouvir os irmãos falando dele, inclusive pensando em matá-lo. Matá-lo não, matar-lhe, corrigindo aqui. Veja bem, às vezes nós somos colocados em momentos como da cisterna, que nós não conseguimos nos mover muito, e ainda temos que ficar ouvindo pessoas confabulando coisas que nós não fizemos, coisas que nós não falamos, e pior de tudo, tentando determinar qual vai ser o nosso destino, qual vai ser o nosso fim. Ei, meu irmão, guarde isso no seu coração. Nós não temos o controle da vida, mas nós servimos aquele que já sabe qual vai ser o último dia da nossa vida. Se as circunstâncias estão jogando na cisterna, se a circunstância te jogou na cisterna, acredite, você pode estar ouvindo pessoas falando da sua morte, mas os planos de Deus são melhores, são maiores, e o seu futuro está guardado em Deus, será brilhante, será extraordinário. O tempo da cisterna não durará para sempre, é apenas um momento. O Senhor está trilhando algo superior. Às vezes Deus nos joga na cisterna porque o ambiente que nós estamos, se nós
nós, por nossa própria conta, tivermos que decidir, nós não sairíamos daquele ambiente, porque nós em algum momento somos muito umbilicais, e Deus fala, olha, eu vou permitir a cisterna na sua vida, porque se depender de você, você não vai chegar na corte, e eu preciso que você chegue na corte. Um dia, reverendo Hernando Dias Lopes disse, Deus não criou o sofrimento para o homem, mas Deus se utiliza do sofrimento para ensinar o homem aquilo que está no coração dele. Ei, o sofrimento nas mãos de Deus é pedagógico. Às vezes esse sofrimento vem por nossa própria causa, mas Deus se utiliza daquilo para nos ensinar e nos preparar para algo melhor. A cisterna é um lugar de espera, não tem jeito, estamos ali na cisterna agoniados, mas é um lugar de espera. A cisterna é um lugar de espera, estamos ali dentro, mas temos que esperar, não dá para subir, não dá para enfrentar todos que estão querendo o nosso mal, nós precisamos ficar ali quietinhos. Pode ser que José naquela cisterna estivesse orando, Deus, lembre-se de mim, Deus me ajuda, Pai Jacó, me ouça, me proteja. A cisterna é o rompimento. Às vezes nós esperamos tanto de pessoas, mas a cisterna nos mostra que existem momentos que nós literalmente estaremos sozinhos. O pastor que me mentoreou falava uma coisa muito certa, e hoje eu vejo claramente, ele falou, neguinho, por vezes não poucas, você vai estar cercado de pessoas boas, com boas intenções, você vai estar com a sua família, pessoas que te amam, mas em algumas decisões você vai estar como se estivesse sozinho no deserto. É só você e Deus, ninguém mais, é só você e Deus. As pessoas não conseguirão entender, pessoas não conseguirão compreender, mas é o teu momento com Deus. Cisterna pode ser também a comparação perfeita deste ensinamento, é o nosso momento com Deus. Não lançados por Deus na cisterna, lançados por pessoas, mas naquele momento Deus também está trabalhando em nossos corações. Esse rapaz foi vendido como escravo e comprado por Potifar, foi levado para sua casa. Ele começou a servir na casa de Potifar. E a Bíblia diz que por causa da cultura, dos ensinamentos de José, porque enquanto os irmãos estavam trabalhando, José ficava muito junto com o seu pai Jacó, e diz alguns estudiosos que José foi alguém que foi extremamente preparado por Jacó, aprendeu o que os seus irmãos não aprenderam. Jacó deu tudo para aquele rapaz que talvez não tivesse dado para os seus irmãos quando eram mais novos, por causa dos ensinamentos que ele teve como pai com os irmãos de Jacó, os acertos e erros, ele pegou aquilo que era de melhor na criação e dedicou a José. E ali José pode aprender muitas coisas, e essas coisas começaram a brotar na casa de Potifar, porque José se tornou um bom administrador. Existem pessoas que correm atrás de tantos lugares, quando na verdade deveriam focar numa única pessoa e falar, você tem aquilo que eu quero alcançar, deixa eu colar contigo, eu não quero o que você tem, eu quero aprender contigo esse ponto, essa realidade, essa estrutura, isso aqui, me permita aprender contigo. Existem pessoas que fazem muito bem, mas são péssimas professoras. E existem pessoas que têm facilidade de aprender, mas são péssimos alunos. Eu acredito que casou ali perfeitamente um pai, um bom professor, José, um bom aluno. Um pai, um bom professor e sabia ensinar. José, um bom aluno e queria aprender. Quantas vezes nós, filhos, nós rejeitamos ensinamentos dos nossos pais porque nós achamos que sabemos tudo. Somos bons alunos, aprendemos, somos inteligentes, mas somos péssimos alunos, nós não gostamos de aprender. Quantas vezes os pais, por causa de não quererem aprender com seus filhos, eles estabelecem, do meu jeito foi assim, da minha maneira foi assim, é verdade, eu também passo por essa crise, mas lembre-se de algo, o tempo que nós estamos vivendo é diferente do tempo que nós vivíamos antigamente.
No meu tempo, eu subia no pé de manga para pegar manga para comer, porque não tinha o que comer em casa. Hoje em dia, os nossos filhos pegam um pacote de biscoito inteiro e comem no mesmo momento. E nós, às vezes, tentamos mutuar, mas no meu tempo não era assim, na minha forma não era assim. Mas hoje o tempo é desse jeito. Então, no tempo que estamos vivendo, o que nós podemos ensinar, daquilo tudo que aprendemos, o que nós podemos passar, algo real para eles, que vai fazer diferença para o futuro deles. José foi jogado lá, na casa, lá, colocado na casa de Potifar, e ele cresceu naquele lugar. E ele cresceu naquele lugar, e ele expandiu naquele lugar. Mas José também era um rapaz bonito, era um rapaz comportado, era um rapaz benquisto. E a esposa de Potifar se afeiçoou por José, e ela tentava, digo eu, não a Bíblia, mas digo eu, tentava diariamente se relacionar intimamente com esse rapaz. Veja bem, José poderia se esconder nas desculpas de que o seu pai teve 4 mulheres. José poderia se esconder na desculpa que viu o sofrimento da sua irmã, que viu os seus irmãos se tornarem assassinos e ladrões. José poderia se esconder na desculpa que viu o seu irmão dormir com uma das esposas de seu pai, por isso ele tinha todo o direito de fazer algo que estava desagradando a Deus. José poderia dizer: eu fui jogado na cisterna, ninguém me viu, Deus mesmo não se atentou para a minha vida, Deus não me viu, eu estou aqui como escravo, trabalhando numa casa que não é minha. José poderia dizer: já que tudo isso aconteceu na minha vida, eu também vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer, e por isso eu vou dormir com a mulher do meu patrão, por isso eu vou me relacionar com ela, por isso eu vou dar prazer à minha alma, por isso eu vou realizar o meu desejo. José estava ali no caminho da juventude. Se foi vendido aos 17 anos, tudo indica que José estivesse ali dentro do período da juventude. E veja bem, sentimento José tinha, desejo José tinha, perspectiva José tinha, curiosidade José tinha, mas acima de tudo isso, José tinha um temor de Deus. Existem momentos na nossa vida, meu irmão, que só o temor de Deus vai nos segurar. Nós não temos exemplos na casa, não temos exemplos entre os nossos, podemos até nos sentir desprezados, humilhados, vendidos, cisternalizados. Inventei essa palavra. Vocês têm um pastor intelectual? Coisa. Ele poderia falar: deu tudo errado para mim até agora. Agora eu vou colocar os meus 2 pés na lama. Não é só lambuzar o dedinho, não, eu vou me lambuzar tudo. Mas a Bíblia diz que por temor a Deus e respeito ao seu patrão, José, em um momento de grande aflição e tentação, resolveu fugir, mas não pecar contra Deus e contra o seu patrão. Se fosse só o patrão, José talvez teria caído, mas Deus estava na frente. Um dia, um grande homem de Deus, falando para casais, falou o seguinte: eu só pude estar casado até os dias de hoje com a minha esposa, porque ela ama mais a Deus do que a mim. E eu aprendi a amar mais a Deus do que ela, do que a ela. Aí, caí do pedestal, né? Momento eu fui para a intelectualidade, e agora eu estou dilmando, meu Deus do céu. Quando nós amamos mais a Deus, os nossos relacionamentos se tornam mais fortes, porque tem dias que a gente quer chutar o pau da barraca, mas o nosso amor a Deus nos mantém firmes no nosso propósito. Você pode ter vários problemas, você pode até, ao contrário de José, ter falhado em uma área ou outra, porque
O caso da mulher foi uma tentação íntima, mas muitas pessoas vivem inúmeras outras tentações, inúmeros outros problemas. Existem pessoas que não têm a fragilidade íntima, mas têm a fragilidade econômica. Tem pessoas que só vivem endividadas. Eu tenho dificuldades, meus irmãos. Como vocês, eu passo situações de apertos. Mas a Mona sabe o quanto eu sou chato com essa questão. Eu não entendo, eu não consigo aceitar. Se eu comprei uma coisa, eu preciso pagar. Porque eu preciso honrar quem me deu o crédito para comprar aquilo. Eu não posso agir de forma... já deu tudo ruim, eu vou tomar mais um passo ruim, depois a gente resolve. A coisa pode até complicar no processo, e a gente está numa situação e fala, eu não fiz para isso, eu não comprei para isso, eu não me endividei para isso, e aconteceu, agora eu vou resolver. Mas existem pessoas que já entram em uma situação sabendo que não vão conseguir honrar, mas ainda assim entram, porque existe ali uma dificuldade em sua moralidade. Existem pessoas que não têm problemas financeiros, mas têm problemas de caráter. Tem pessoas que mentem com facilidade. Quando estão apertados, é o momento mais rápido para me liberar alguma mentira. Existem pessoas que são assim, têm uma facilidade tão grande de mentir. Mas nada, fui eu que fiz, eu falei mesmo, eu que tomei essa decisão mesmo, não sei como resolver agora, mas fui eu que fiz isso. A verdade liberta, mas a mentira aprisiona. A mentira é como um visgo, vai te sugando cada vez mais, vai te prendendo, e chega um momento que você está tão preso pela mentira, que você se torna uma pessoa que é a própria tipificação da mentira. Já viram pessoas que quando andam na rua, as outras olham assim e falam, é um mentiroso. Não é mente não, é um mentiroso, porque mente tanto que agora se assumiu aquela patologia da mentira. A mentira o modificou tanto que se tornou o mentiroso. Pastor Carlito Paz diz o seguinte, às vezes nós não podemos impedir que o urubu sobrevoe a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho nela. De novo, às vezes nós não podemos impedir que o urubu sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que o urubu, faça ninho na nossa cabeça. Não sei como está o seu pensamento, eu vou chutar o pau da barraca hoje, eu tenho direito, a minha alma, eu tenho direito, opa, temor a Deus em primeiro lugar. Segura, coloca o pé no freio. Fuja! Pastor Silas Malafaia, em uma das suas mensagens, me ensinou, muitos anos atrás, o diabo você resiste, mas a tentação você corre. Do diabo você resiste, você tem que resistir, mas a tentação você corre. Se ficar, você vai cair. Se ficar, você vai cair. Mude os seus procedimentos, mude a sua forma de agir. Sentiu que o seu coração está um pouquinho assim, meio estranho? Caim e Abel, Caim tem um negócio estranho no seu coração, cabe a você dominá-lo. Sentiu que, quando acontece uma coisa eu fico felizinho, fico felizinha, alguma coisa bateu no coração, deu burburinho aqui no pé da barriga, falou, opa, é agora a hora de... Feche as portas, mude a postura, fique firme no propósito. Fique firme, sou eu por quê, garota? Pensou em... Vaza? Então, vaza então, meu irmão, nem sei quem falou isso, mas vaza.
Se não vazar, vai dar problema. Vaza. José vazou. Mas ele vazou sendo vazado, porque o vazaram para o cárcere. José foi lançado no cárcere, Gênesis 29, 20. 39, 20. O Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. A prisão simboliza, o cárcere simboliza injustiça. José foi alguém injustiçado. Você pode falar assim comigo? José foi alguém injustiçado. Ele foi injustiçado. Mas a prisão também simboliza a ingratidão. Ele fez tudo de bom para o seu Senhor, e o seu Senhor simplesmente o colocou lá. Eu acredito que o que essa mulher fez com José, digo eu, repito, a Bíblia não diz nada, são apenas conjecturas. Meus irmãos, alguém que fez o que essa mulher fez, prendendo José num quarto, tentando ali coabitar com José. Os mais antigos entendem o que significa coabitar, uma palavra bonita para palavras mais simples desse tempo. Tentou lá coabitar com José. Essa mulher muito provavelmente já fazia isso há muito tempo. Entenda bem, meus irmãos. Muitos anos atrás, em uma determinada conversa, a pessoa vivendo certas coisas que não é papo de gabinete, papiar. Mas eu tenho uma gratidão pela uma pessoa e tal. E aí eu, na minha simplicidade, às vezes direto, Mona fala, você dá muita volta para não machucar os outros. E de uns 2 anos para cá, meu irmão, eu aprendi que não dá para acumular. Se tem que resolve agora, é isso aqui, filho. Ponto, não dá para acumular. Acumular, eu que estou adoecendo. Então, não quero que você adoeça, mas também não quero adoecer. Se veio problema, a gente resolve. Eu também não sou caçador de problema. Tem problema aí? Tem problema aí? Tem problema aí? Tem pecadinho aí? Fala um pecadinho, mas um pecadinho. Eu quero ser um pastor santo. Não, filho, eu não sou um caçador de pecado. Eu não sou Diego Van Helsing, caçador de... Não sou. Não sou, filho. Agora, quando chega tem que ter o devido tratamento. Pastor, me esqueceu no cárcere, na prisão, não me vê mais, não sou eu que te coloquei aí, lembre-se, foi o olheiro, na hora certa ele te tira daí, filho. Você não entrou com a tua própria perna, não fui eu que fiz isso, não fui eu. E quando vai resolver isso? Vai ter com Jesus, se resolve com ele primeiro. Que se o pastor é homem de Deus, quando resolver com Jesus, Jesus vai falar com o pastor. E assim a gente resolve. Não, me dá 1 mês aí de disciplina. 1 mês? É para que eu vou ficar bom. Depois de 1 mês eu estou restaurado. Ô varão. Que isso? Varão da consulta. Varão da receita. Toma esse medicamento, 5 dias que está resolvido. Está nada, varão. Quando a gente quebra princípios, aprendi essa frase, agora, pastor Luciano Subirá, se você quebra princípio, o princípio que você quebrou te quebrará. Se você quebra princípio, o princípio que você quebrou te quebrará. A Bíblia fala assim, guarde-se para o casamento. Quando você quebra esse princípio, você se torna escravo daquilo que você quebrou. A Bíblia fala, não minta. Quando você quebra esse princípio, você se torna escravo daquilo que você quebrou. E aquilo passa a exercer um poder sobre a sua vida. Significa dizer que é o fim da sua vida? Não. Significa dizer que você está tendo que carregar um peso que Deus não queria que você carregasse. O princípio que você quebrou, te quebrará. Eu preciso terminar essa mensagem.
José, no cárcere, revelou o sonho para 2 pessoas e uma sobreviveu. E o combinado foi, quando sair daqui lembre-se de mim. José ficou 2 anos depois que o chefe dos copeiros saiu, esquecido. Você pode fazer bem para as pessoas, mas as pessoas vão esquecer de você. Ninguém falou isso para você, não? Vou falar de novo. Elas vão esquecer de você. Nunca ouviu isso? Vira para o que está ao teu lado e fala, ó, faz bem para todo mundo, pode fazer. Mas elas vão se esquecer de você. Te prepara, filho. Mas eu ajudei. Entrega para Deus a ajuda, Deus não se esquece, o céu não esquece nada de ninguém, mas as pessoas tendenciam a se esquecer daquilo de bom que nós fazemos com elas. Se ninguém te avisou, estou te avisando agora. José ficou mais 2 anos no cárcere. Mais 2 anos esquecido. E sabe o que José fez? Ele fez o que ele foi programado, ensinado, chamado para fazer. Ele continuou vivendo uma vida exemplar, ao ponto do chefe do cárcere falar, José, você é tão bom em Deus que toma aqui. Eu digo, meu Deus do céu, toma a chave da prisão, porque eu sei que você não vai fugir. Meu Deus! José era tão fiel que ele não conseguia quebrar o princípio. Se ele for jogado lá por alguém, ele ia ter que sair por alguém, mas ele não iria fugir daquele processo, ainda que foram pessoas que armaram para ele, mas ele entendeu que o princípio na vida dele estava acima da vontade dele. Meu Deus! Vocês podiam falar assim, meu Deus, comigo também, né? Deus! Às vezes o princípio fica acima da vontade. Vontade eu acredito que ele tinha de fugir daquele lugar, mas o princípio não, filho. E há de convir que José era aquele crente avivado, tipo de Jardim Meriti. Aleluia, aleluia. Meu irmão, sou carne de pescoço, você não me jogou aqui, agora você vai me tirar daqui, porque eu entrei aqui na humilhação, mas meus inimigos vão me ver exaltado. Quem te viu na prova e não te ajudou. É profecia para a sua vida nessa manhã, filho. Só sai aqui quando Deus quiser, porque quando Deus me tirar desse negócio, e Deus não se atrasa. 4º e último. José viveu, como introdução, uma família dentro de uma família disfuncional. Ele foi lançado na cisterna. Ele foi levado para casa de Potifar. Ele foi conduzido para o cárcere. Mas depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar. E na hora certa, o copeiro entrou e ouviu, digo eu, né? Imagina, o Faraó assim, pesado. Meu Deus, tive um sonho doido. Tinha um negócio doido. Gordinho, período de tempo de abundância, mas que depois, aquilo que vinha depois de um tempo, era 7 também. Consumia certas coisas. Que sonho confuso. Na hora, o copeiro, digo eu, né? Entrou e falou, e está ali, né, cuidando. Não tem aquelas pessoas quando está falando uma coisa importante, não tem um valor a mais na mesa, tipo assim, está suja essa mesa, continua falando, vai. Estou entendendo. Aí do nada ele, Senhor Faraó, não tem aqueles cooperadores que você nem chama para conversa, mas fala assim mesmo, Senhor Faraó, eu não queria ouvir, né? Mas estava aqui, e eu vi um negócio, quando eu estava preso, teve um rapaz lá na prisão, que o que ele falou, batata, o que ele disse, cumpriu,
O que é que você falou? Só estou aqui porque, meu Deus, eu tive um sonho como o Senhor. E o que ele falou cumpriu cabalmente. Cabalmente. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se José tivesse saído 2 anos antes, José não chegaria na corte. Às vezes o esquecimento é o tempo de Deus para nossas vidas, para nos preparar para coisas maiores. E a gente fala, Deus não se lembra de mim, claro que está lembrando. Deus não está olhando para mim, claro que está olhando. Ele está te aperfeiçoando, Ele está te ensinando, Ele está ali tratando a sua vida. Muitos anos atrás, quando eu tinha 6 anos, o que você quer ser? Empresário. Não tinha a mínima ideia do que era empresário, não sabia a punhação de cabeça que era ser empreendedor, não tinha ideia como era difícil, cheio de cabelo branco, cheio de coisas, cheio de responsabilidade, cheio de preocupações, mas eu dizia, eu quero ser empresário, porque a minha mentalidade era, o empresário ganha muito dinheiro, e o problema da nossa casa era a falta de dinheiro logo. Se eu era empresário, tinha dinheiro, eu resolvia o problema da minha casa. Meu Deus, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Hoje, com 38 anos, estou indo para 39 anos daqui a alguns dias. Eu olho para trás e falo assim, Senhor, hoje que eu estou aprendendo a empreender. Hoje. Existem pessoas que querem dar um salto muito alto, como diz o dito popular, maior do que as suas pernas. É um ensinamento, trago mais uma vez, se a pessoa não consegue sentar para aprender, não deveria se levantar para ensinar. Se os processos fossem fáceis, não teria pobreza no Brasil, porque todo mundo não seria bem de vida não, todo mundo seria bilionário. Todo mundo seria o tal, o cara. Vou inventar mais uma palavra, a cara. Todo mundo. Mas a corte chegou para José. A corte chegou para José. A corte pode estar chegando para você nessa manhã. A corte pode estar chegando, contudo, lembre-se, a corte é um lugar que revela o coração, e daqui eu vou concluindo. Existem pessoas que estão caminhando certinho com Deus, mas quando começam a ser abençoadas, não tem mais tempo para Deus. Não consegue mais separar um momento para o Senhor. Não consegue mais dedicar, não consegue mais entregar a primícia do tempo, a primícia da emoção. Pessoas verdadeiramente prósperas, elas primeiro são, depois elas fazem e depois elas passam a ter. Pessoas com mentalidade de escassez, que só querem, elas primeiro querem, depois elas passam a fazer, para depois se tornar alguma coisa. Tem pessoas que estão dizendo assim, eu quero uma casa grande. Começa com o seu casebre, filho. Cuida bem dele. Eu quero ter qual é o carro da moda agora? Uma Lamborghini. Lamborghini Ura alguma coisa aqui, já esqueci o nome. Eu estava vendo o vídeo esses dias, o garoto, eu paguei 3,5 milhões. Eu falei, inteligente você, hein, Eugênio? Vai lá, pode torrar o teu dinheiro à vontade. O dinheiro é teu, não é meu, o problema é teu. Digo mesmo. Grave o que eu vou falar aqui, é pesado, mas é sério. Não tire a comida da sua casa para comprar o carrinho de mão. De novo, o que eu vou falar aqui é sério. Não tire a comida da sua casa para comprar um carrinho de mão. Não, mas o carrinho de mão eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso, agora eu vou falar de outra forma. Não tire aquilo que é essencial para a sua casa por causa de uma vaidade.
Não tire o que é essencial da sua casa por causa de vaidade. Maridos, homem de honra está voltando aí, domingo que vem tem GC aí dos homens aí de honra. E vamos embora, cadê o homem de honra aí? Está tudo fraco. Cadê as mulheres? Tem mulher aí? Aí não tem jeito, Faraó. Tá ruim pra gente, hein? O leão ficou tanto tempo sem rugir que tá... Cadê o homem de... Pode isso, né, Marcão? Domingo isso tem que mudar, Faraó. Domingo tem que mudar isso. Primeiro o GC, grupo de comunhão dos homens. Meu irmão, o rugido tem que ser restaurado. É, tem esse problema também, né? Aí, ó. Mas eu vi o rugido da leoa aí, hein? Ficou meio tímido, né? Cadê o... igual o gatinho, Samuca. Alfinha. Então, olha... Varãos, preservem o bem-estar da sua casa, porque se você fizer burrada, a sua esposa vai ficar braba contigo, os seus filhos vão ficar tristes porque eles vão ficar vendo a briga o tempo todo. Tem casais que brigam o tempo todo, não é às vezes não, é o tempo todo, e os filhos só estão vendo briga. Qual a origem desse problema? Desequilíbrios. De novo, desequilíbrios. Proteja o ambiente da sua casa. O tempo da corte revela o coração. Outras pessoas se tornam vaidosas. Deus me honrou, Deus me exaltou. Quantas pessoas se tornam orgulhosas, prepotentes. Não entre na mentalidade da escassez, porque alguém venceu na vida, é arrogante, nada. Você pode ser um pobrão, paupérrimo e orgulhoso. Não tem nada a ver, ter orgulho, não tem, eu sou humilde. Que nada, tem gente que é mais prepotente nem não ter do que aquele que tem um bocado de coisa. Tem gente que adora o ambiente da escassez. Como é lindo faltar as coisas, como é maravilhoso não ter dinheiro para as coisas. Meus irmãos, não sei vocês, eu não estou pregando teologia da prosperidade aqui não, eu estou pregando princípios da vida. Eu não tenho nenhum prazer em tempos de escassez, eu reconheço que eles fazem parte da nossa vida às vezes. Mas eu, como homem conservador, macho alfa, protetor, provedor, libertador, filho, quando a coisa está feia, fico... Tem que pensar em alguma coisa, tem que mudar essa chave. Vá para a oração, primeiro, Senhor, abre a porta, abençoa, prospera, unge as mãos, unge os pés, e depois, network, aí fulano, tem alguma coisinha aí? Ei, Beltrano, tem alguma coisinha aqui? Tem gente que é tão, mas é tão ruim, que até no momento da dificuldade não consegue ter ninguém, sabe por quê? No momento de, um momentinho bom, desprezou todo mundo da vida. Se o profeta falar assim, vai na casa dos vizinhos e pega o vaso porque eu vou multiplicar azeite, ele está ferrado. Ela está ferrada. Por quê? Porque não tem amizade com ninguém. Não tem network com ninguém. São pessoas, não, nós vamos nos resolver, não resolve nada, filho. Nessa vida é necessário network. Né, Babi? Se não tiver, filho, já era. Tem gente que não consegue romper porque não nutre boas amizades. Eu estou falando demais hoje. Eu preciso terminar. Estou demais hoje. Concluo. A resposta que precisamos obter é: como José conseguiu reagir aos dramas da vida e chegar ao cargo de governador da maior nação aos 30 anos. Rapaz, esse rapaz foi
foi vendido, ele foi traído pelos seus irmãos aos 17 anos. 13 anos depois ele era governador. O que aconteceu na vida desse rapaz? Tem gente que fala, eu já estou anos na prova. Duas coisas, pode ser o tempo da sua prova, o tempo ainda de preparação de Deus, e pode ser que está demorando muito porque você ainda não está pronto. Porque se o tempo é prova, pode ser que você ainda não foi aprovado, por isso que a corte ainda não chegou na sua vida. Tem pessoas que no período da aprovação passam, mas colando. A Bíblia diz, procura seu obreiro aprovado. Ah, meu filho, agora vai doer em todo mundo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. 2, que maneja bem a palavra do Senhor. É possível nós passarmos, mas não sermos aprovados. Todo mundo que decide pegar os atalhos do tempo de Deus na vida, acaba às vezes passando, mas não sendo aprovado. Você está passando nos anos, mas não foi aprovado nesses anos. Acredite, enquanto nós não resolvemos algumas situações, elas tendenciam a voltar. Quando a gente volta e volta, quando a gente acha que está andando, volta. Sabe por quê? Deus quer te aprovar, Ele não quer só que você passe. Pegou a senha? Como diz aí os coaches, pegou o código? Tem um bocado de gente esperando pegar atalho. Não pega atalho não. Atalho é ruim. Atalho é péssimo. Atalho é ruim. Atalho é ruim. Não só passe os anos, seja aprovado no meio dos anos. Como ele teve um passado por tudo que passou, como ele teve esse passado e passou tudo o que passou, e fiel. Como ele não virou o homem mais complexado. Tem gente que vence na vida, mas é complexado. Porque alguém me traiu, não confio mais em ninguém. Você é complexado, nunca ninguém te falou isso não? Estou te falando agora. Sai daí, complexado. Coloca a mão na cabeça e fala, Deus, arranca esse complexo da minha vida. Porque eu fui traído e agora eu não consigo confiar em ninguém. Você está fazendo mal por quem está do teu lado. Pega a mão e tira Deus. Arranca Deus da minha vida. Porque Deus tem uma fase melhor para a minha vida. Não seja alguém complexado. Não seja alguém que nutre a raiz da rejeição. Não seja alguém que alimente a fase amarga da vida. Tem gente que está fluindo, mas quando você para conversar, como você está? Tão mal. Você está como hoje? Dor de cabeça. E a tua alma está pesada. E os teus familiares? Não procuram ninguém porque me fizeram mal. E os seus irmãos falaram mal de mim. E os seus filhos? Não prestam. E você? Eu estou me mantendo fiel a Deus. Não, quem não presta é você. Eu peguei pesado agora. Peguei. Até eu sei. Tem gente que alimenta a fase ruim. Mesmo depois de tudo, José estava lá na corte. Série de mensagens, mentes para governar, coração para servir. As 4 estações da vida de José.